Bem, vamos resolver a questão 1, prova ITA 2005. É discussível a questão que tem se o quanto do fluxo magnético φ zero pode ser definido como metade do fluxo magnético obtido a partir da combinação da constante Planck, velocidade da luz e carga fundamental. Considere uma unidade se movendo em uma órbita circular de raio R, sob a ação do campo magnético, de modo que o fluxo magnético dentro de sua órbita é igual a φ zero. Faça o que se pede nos itens seguintes. Obtenha a expressão para φ zero. Tá, primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, que foi enunciado, que φ zero é metade do fluxo magnético, né? E o fluxo magnético é a mesma coisa que o campo magnético vezes a área, né? Então, nesse caso, seria BA vezes dividido por 2. Tá, isso aqui é uma questãozinha clássica de análise dimensional, né? Então, vamos tomar essa expressão aqui, por enquanto, como sendo referência para fazer a análise dimensional, né? Seria φ zero igual a B vezes A. O que acontece? A gente teria que a unidade de medida disso aqui teria que ser igual a unidade de medida do campo magnético vezes a unidade de medida de área. O que acontece? A área no SI ela é medida em metro quadrado, mas ela também pode ser medida em centímetro quadrado, e um monte de outra possibilidade também, né? Então, vamos generalizar isso aqui e vamos chamar isso aqui de L quadrado, né? Porque L vem do inglês, né? Então, a gente vai chamar aqui L, por isso que unidade de área é L quadrado, certo? Então, beleza. Vamos chamar isso aqui de L quadrado. O que acontece? Agora vamos para o campo magnético. A gente pode ter diversas formas. Tipo assim, a gente pode escrever o campo magnético sendo B igual a μ0 vezes I, sobre aqui embaixo vai ser a unidade de área, né? Mas por que isso funciona? Porque esse μ0 aqui é uma constante, né? Só que esse μ0 ele já tem a unidade de medida referente para transformar isso aqui, esse restante aqui, direto em Tesla, entendeu? Porque isso aqui vai estar em Tesla. Então a unidade de μ0 ela é propícia para você simplificar. Por exemplo, isso aqui estaria em ampere, isso aqui estaria, por exemplo, em metro quadrado. Então a unidade aqui seria A por, ao contrário, né? Para inverter. Seria metro quadrado por ampere, por exemplo. Porque aí você poderia cortar, né? Você simplificaria, e aqui tem um Tesla também, né? Tesla vezes metro quadrado vezes A. Porque aí você simplificaria e sobraria só Tesla, entendeu? Então seria a unidade de medida resultante. Então isso aqui não é a melhor forma da gente analisar, né? É melhor a gente analisar, acho que talvez pela força magnética, né? Que a gente tem que a força magnética, ela vai ser QVB seno θ, né? Mas o seno θ aqui ele é adimensional, então não vai fazer diferença. Então a gente tem que o módulo disso aqui, vai ser o módulo disso aqui, módulo disso aqui, módulo disso aqui. Porque aí a gente já determina a unidade de medida de B, né? Força, ela é o quê? Vamos usar primeiro as unidades do SI, depois a gente converte para ficar mais fácil, né? Então a gente tem que F é quilograma, as- quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? A gente tem que a carga, ela é Coulomb, a velocidade é metro por segundo e o B é o que a gente quer achar, né? Então vamos manter ele aqui. O que a gente pode fazer? Uma coisa interessante é que o que acontece? A gente tem que achar o μ0 em função da velocidade da luz, da carga fundamental E e da constante Planck. Da constante Planck, velocidade da luz e carga fundamental. Tá, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que esse φ0, ou φ no caso, né? Ele é diretamente proporcional a h elevado a um x qualquer aí, vezes a velocidade da luz c elevado a um y, vezes a carga elementar elevada a um número z. Então, por quê? O que acontece? Isso aqui significa proporcionalidade, né? Então, tipo assim, por exemplo, se fosse aqui, isso aqui tipo assim, y é diretamente proporcional a x, e se fosse inversamente proporcional, seria isso aqui. Então, por que é importante isso aqui? Esses elevados aqui que a gente achou. Porque, por exemplo, se eles forem negativos, eles vão determinar se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né? Então, a gente pode escrever dessa forma aqui. Com as unidades de medida, né? Aí a gente acharia essas unidades de medida aqui e pronto. Então, o que acontece? A gente precisa determinar essa unidade de medida em B. Mas a gente tem o seguinte. Vamos escrever a gente pode pegar esse C aqui e transformar em
transformar em unidade de corrente elétrica, né? Por quê? Porque a gente também a gente pode fazer a mesma coisa com esse E, né? Por que que acontece? Geralmente não é tão comum, igual a gente fez nesse primeiro caso aqui, ó. Esse primeiro caso aqui que a gente transformou a área em L quadrado, não é tão comum a gente transformar Coulomb. Porque não tem muito como você mensurar isso. Não tipo assim, é lógico que o Coulomb é uma unidade de medida, mas não é. Você não consegue mensurar muito bem, tipo assim, o que seria o Coulomb. Você não tem um nome muito específico, geralmente muito usual para isso. Então, uma coisa interessante da gente fazer é converter isso aqui para carga elétrica, né? Porque a gente consegue fazer a mesma coisa com o E. Porque o E, que é uma carga elétrica que seria em Coulomb, ele seria igual a, a corrente vezes o tempo, né? A gente teria que carga é igual corrente vezes o tempo. Porque aqui já é mais usual. Porque aí a gente teria que carga, ela é igual corrente, geralmente é expresso por I mesmo, e o tempo, né? Então, o que acontece? Então, escrever esse Coulomb por segundo aqui em forma de carga elétrica é um negócio muito eficiente aqui, porque o Coulomb ele não é uma unidade que você tem uma análise tão para a dimensão dele, entendeu? Enquanto a corrente é algo que você pode medir. Por exemplo, você mede a corrente que está vindo nessa direção. Por exemplo, está vindo 2 amperes para cá. Você tem uma noção do que é isso, entendeu? Você consegue ter uma dimensão física ao observar isso. Agora, um Coulomb não é tão fácil de você observar, por isso que não tem tanto uma representação assim. Então, vamos substituir esse Coulomb por segundo por ampere. Por ampere. Agora, a gente pode simplificar esse M com esse M. A gente chegaria à conclusão que as unidades de B do campo magnético seria quilograma por área vezes segundo quadrado. Agora vamos fazer aquilo, né, de descrever em função de uma dimensão, né? Ao invés de deixar em unidades do SI, escrever em função de dimensão. Então vamos chamar isso aqui, por exemplo, de massa M sobre corrente elétrica, que é I, vezes o tempo, que é T. Então isso aqui seria a mesma coisa que M elevado a 1 vezes I elevado a menos 1 e tempo quadrado, né? Porque é segundo quadrado. Então, vezes T a menos 2. Então esse aqui seria o nosso valor para B, certo? Esse aqui seria o nosso valor para B. O que acontece? Beleza. A gente pode apagar isso aqui e substituir o nosso valor para B aqui, né? Tá. O que acontece? Com isso, a gente já consegue determinar o valor da carga do fluxo magnético, né? Que é o que a gente queria determinar aqui. A gente teria que a unidade do fluxo magnético, ela seria m vezes I a menos 1, vezes T a menos 2, vezes L quadrado. Certo? Então a gente teria isso aqui. Beleza, mas o que ele fornece aqui também? Ele fornece que essa mesma unidade de medida, né? Que a gente pode transformar isso aqui, ó, unidade de medida, tudo em unidade de medida, né? Seria diretamente proporcional a isso aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar agora as dimensões da constante de Planck, da velocidade da luz e do E. O que acontece? Vamos pegar a dimensão do H. O H, ele é diretamente proporcional. Eu vou escrever em unidade dos SI novamente, né, para ficar mais fácil de você poder visualizar. Ele é quilograma vezes metro quadrado por tempo, por segundo. Então, esse aqui é a função do H. É a unidade de medida da constante Planck, né? Então, vamos fazer aquela mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vamos fazer com essa parte. A gente teria que quilograma é massa, L quadrado M quadrado seria a distância ao quadrado, que é L quadrado, e segundo é tempo, né? Então, o que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que o H vai ser M quadrado, M, na verdade, né? M vezes L quadrado vezes T a menos 1. Então, esse aqui é o nosso valor para H. Vamos fazer a mesma coisa para C. C, ele é metro por segundo, né? Que é a velocidade da luz. Então, é distância por tempo, que é igual a L vezes T a menos 1. Certo? Escrever no mesmo padrão aqui. L vezes T a menos 1, tá? E lembra que a gente tinha feito aquilo de converter o Coulomb para
o coulomb por segundo por ampere, é aqui que a gente vai usar, né? Aquela que eu tinha falado. Que a unidade de carga elétrica vai ser igual a corrente, que é em ampere, né? Que é vulgo coulomb por segundo, vezes o tempo. Porque aí os dois vão ficar em coulomb, né? Então aqui a gente teria isso aqui. Então a gente poderia falar que isso aqui é igual a corrente vezes o tempo. Então essa aqui é a unidade do E. Certo? Então a gente já tem várias informações interessantes aqui, porque a gente vai poder igualar, né? Porque agora a gente só tem que levar isso aqui a x, né? Por exemplo, o h a gente vai levar a x, o c ao y e o e a z, pra gente conseguir igualar, né? Então vamos organizar isso aqui. Vou deixar esses dados, deixar isso aqui no canto, pra gente poder olhar depois. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a unidade de B vezes a unidade de A, que é essa unidade aqui, ó. Então já vamos substituir aqui, ó. Na verdade, vamos fazer a equação toda primeiro, né? Vai ser igual a unidade de H elevado a x vezes a unidade de C elevado a y vezes a unidade de E elevado a z. Tá, então vamos lá. Vamos com calma aqui agora. B vezes A é o fluxo magnético, que é m vezes I menos 1 vezes t a menos 2 vezes L ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a h elevado a x. Vai ficar m elevado a x vezes L elevado a 2x vezes t elevado a menos x, certo? Tá, perfeito. Vou escrever aqui para baixo, mas depois a gente organiza. Isso aqui vezes a velocidade da luz elevada a y, que seria L elevado a y vezes t elevado a menos y. Tá, e agora a gente teria o E, né? Que seria o I elevado a Z vezes o T elevado a Z, certo? Então isso aqui é a nossa... A gente já usou esses dados aqui, né? Então vamos deixar mais organizado aqui a equação, né? Na verdade aqui em cima, né? Essa aqui é a nossa... Essa aqui é a nossa equação por enquanto, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos juntar as coisas aqui, né? A gente tem esse M, ele é sozinho, né? Tem mais algum M com ele? Não, né? A gente tem esse M, esse L com esse L, esse T com esse T, com esse T. E o I, eu não tenho outra cor aqui, mas vamos deixar separado aqui, né? Porque agora a gente iguala, né? Vamos juntar aqui, por exemplo, isso aqui ficaria aqui M vezes I a menos 1 vezes T a menos 2 vezes L quadrado. Tem que ser igual a M elevado a X, M elevado a X, vezes L. Isso aqui é uma soma de potências, né? De menor da base. Então vai ficar 2x mais y. Então ficaria 2x mais y. E o t ficaria vezes t, somar de novo, ficaria menos x menos y mais z. E o que sobra é o i a elevado a z, né? Tá. Então vamos apagar isso aqui. Deixar mais espaço, né? Esse aqui é o que a gente tem. Então, o que tem? A gente só vai igualar os coeficientes agora, né? Porque olha aqui, o x ele tem que ser igual ao do m, que é 1. Então, portanto, o valor de x aqui é igual a 1. Então, a gente já tem nosso x aqui. Já vamos deixar essa informação salva aqui, certo? Agora, vamos lá. Vamos cair em outros sistemas aqui, ó. O L, ele tem que 2x mais y vai ter que ser igual a esse L de cá, que é igual a 2. Só que o nosso x, ele é 1, né? Que a gente tinha acabado de achar. Então, o nosso y vai ficar 2 menos 2, que é igual a 0. Então, isso aqui é o valor do y. Certo? Então, agora a gente só precisa achar o z, né? Que o z tá facinho também, porque ele vai ser... Aqui, ó, a gente pode pegar esse aqui, né? I elevado a z, e aqui i elevado a menos 1. Portanto, o nosso z ele vai ser igual a menos 1. Né? É só fazer uma análise ali. E esses aqui são os nossos valores, nossos coeficientes. Portanto, a gente tem que
o μ0, o φ, na verdade, né? Calcular primeiro o φ. O φ, ele é diretamente proporcional a h elevado a 1 vezes c elevado a 0 vezes e elevado a menos 1, né? Então vamos fazer o seguinte, esse c elevado a 0 é 1, então a gente pode tirar, e o e elevado a menos 1, a gente vai dividir isso aqui. Então o φ, ele é diretamente proporcional à constante Planck dividido pela carga elementar, certo? Você pode colocar como igual, né? Aqui, igual, né? Então aqui o nosso φ seria h sobre e. O que acontece? Mas ele não quer o φ. Ele quer o φ0, né? E o φ0, ele é igual a metade do φ. Só que o nosso φ é h sobre 2. H sobre 2 não, perdão, h sobre e. Então, isso quer dizer que o φ0, ele é h sobre 2e. Tá, então essa aqui é a resposta da letra A. Tranquilo. Vamos agora para a letra B, né? Vamos deixar esse enunciado todo, a resposta do último exercício aqui, né? Só para caso precise no próximo exercício, né? Vamos deixar ela bem guardada ali. Tá, o que acontece? Sabe que a velocidade do elétron é dada por beta-c, um beta muito menor que 1. Calcule o raio em termos h, c, beta e me. São as informações que a gente já conseguiu, né? Aqui. Tá, então, o que acontece? O que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente vai ter que esse H sobre 2E, ele vai ser igual ao fluxo magnético, né? Que é B vezes A. Certo? Lembrando, só que aqui nesse caso, isso aqui é um movimento circular, né? Uma órbita circular. Então, o que vai ser nossa área? Nossa área vai ser a mesma coisa que π vezes r quadrado. Que é o que a gente quer descobrir, né? Exatamente. Então, o que acontece? Vamos achar uma outra expressão aqui. O que a gente tem? A gente vai ter que uma força centrípeta, né? Já que é um movimento circular, tem que ter uma força centrípeta. Essa força centrípeta, ela vai ser igual a mv quadrado sobre 2, sobre r, perdão, sobre r. Só que você tem que lembrar do negócio. O que vai fazer esse quantum se mover em círculos, né? Porque ele vai estar descrevendo aqui, ó, um movimento circular, mas vai ter que ter uma força empurrando ele para o meio aqui para poder fazer ele que ele fique um movimento circular. Essa força aqui é uma força magnética, que é a única força expressa aqui, certo? Então, a gente pode igualar isso aqui, uma força magnética. A força magnética, ela vai ser expressa por aquela mesma expressão que a gente já tinha usado antes, né, para achar as dimensões. Então, QVB sendo θ, mas nesse caso o θ ele é 90 graus, ele é 90 graus, né, porque isso aqui seria tangente, né? Essa reta aqui seria tangente, não ficou tão tangente assim, mas seria tangente a circunferência, então 90 graus. Então a gente teria isso aqui, né? Essa expressão aqui. Só que essa massa é a massa do elétron, né? Então é ME, no caso, né? Porque ele está falando assim aqui no enunciado. Tá. Então, o que mais que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode substituir essa velocidade, né? Que a gente tem essa velocidade, ela é fornecida por beta vezes a velocidade da luz. Certo? Então é beta vezes a velocidade da luz. Certo. Essa velocidade aqui também, né? Não tinha visto. Essa aqui também vai ser beta vezes a velocidade da luz ao quadrado. Tá, o que a gente pode fazer aqui agora, né? A gente pode simplificar essa velocidade aqui, ó, com essa velocidade aqui, com uma das velocidades, e vai ficar isso aqui. E a gente acha uma expressão, a gente pode achar uma expressão para o raio, né? Aqui. Só que tem uma coisa mais interessante que a gente pode fazer. Por quê? Porque a gente tem esse sisteminha aqui, né? A gente tem um sistema com essas duas equações aqui, ó. Essa aqui seria a equação 2, essa aqui seria a equação 1. Tá. Então, o que a gente pode fazer? Lógico que a gente poderia isolar, só resolver mesmo, né, da melhor forma possível, sim, mas
Mas eu acho que talvez uma forma para resolver isso aqui que seja interessante seja dividir 1 por 2, né? 1 por 2. Por quê? Você fazendo isso, olha o que vai acontecer. A gente vai ter essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, deixa eu ajeitar de um jeito que fique legal aqui. Essa equação sobre essa equação. Dividir uma pela outra, certo? Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente vai eliminar muita conta desnecessária que a gente não precisava fazer para resolver esse sistema. Porque agora a gente vai ter isso aqui, ó. E é só resolver essa equaçãozinha aqui, que vai cair uma equação simples, ao invés de ter esse sistema, né? Porque a gente consegue achar o raio, né? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar cruzado aqui, né? A gente teria H vezes Q vezes B sobre 2E. Teria que ser igual a B vezes π vezes R quadrado vezes massa do elétron vezes beta vezes C. Tudo sobre R. Tá. Mas o que a gente pode fazer agora? Vamos simplificar uns aqui, ó. A gente pode simplificar esse B com esse B. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar um R. A gente pode simplificar um R aqui com um R aqui. Certo? E a gente pode... Acho que aqui foi, né? Aqui, acho que foi, né? Exatamente, tá. Então, vamos lá. A gente pode isolar esse raio agora, né? O raio seria igual a H vezes Q, certo? H vezes Q sobre 2E vezes π vezes ME vezes beta C. Tá, perfeito. Aqui a gente ainda pode simplificar um pouquinho mais, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Se lembrar essa carga aqui, ó, que a gente tem aqui, o Q, ele vai ser a carga do elétron, né? Sabe? Que é exatamente a carga elementar. Então, vezes E. Então, quer dizer que a gente pode simplificar esse E com esse E. Então, a gente teria essa aqui sendo a expressão para o raio, né? Isso aqui seria a nossa expressão para o raio aqui agora no final. Isso aqui seria a nossa resposta final. Espero que vocês tenham entendido essa resposta. Essa questão é um pouquinho demorada também, mas nada muito complicada. Aquela primeira parte, ela foi demorada porque eu expliquei passo a passo, mas se você fizer isso na prova, é rapidinho de fazer, ela não é tão demorada não. A segunda parte que você tem que ter uma percepção melhor, talvez essa estratégia de resolver esse sistema aqui, dividindo pelo outro aqui. Mas espero que você tenha entendido. Essa aqui é a nossa resposta final da letra B. Espero que você tenha entendido. Obrigado pela